esperamos que Deus possa nessa noite também falar conosco através da sua palavra. Amém? Abrimos a nossa Bíblia no livro do Êxodo. Serei bem breve, não tomarei muito tempo da igreja, mas abrimos no livro de Êxodo, capítulo de número 2, verso 11 até o verso 14. Quem encontrou, confirma com amém. 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 Diz assim, capítulo 2, verso 11 ao 14. Amém? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de quem te enviei. Quando veres tirar este povo do Egito, servireis a Deus no monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando for aos filhos de Israel e lhe disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles lhe disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou o que enviou a vós. Amém, glória a Deus. Antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, não vai apagar a oração do nosso pastor e do nosso irmão, mas vou iniciar com uma oração aqui, para que Deus possa complementar aqui o que viemos fazer essa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, infinita graça e misericórdia, Senhor. Eis aqui o teu servo, Senhor, que nessa noite foi, Senhor, dado, Senhor, para que possamos, Senhor, através da tua palavra, Senhor, para que o teu povo, Senhor, venha refletir, Senhor, que o Senhor queira neste local, nesse lugar, Senhor, que o Senhor possa, Pai, derramar sobre a igreja, Senhor, a nuvem da Shekinah, Senhor, a nuvem da glória de Deus, que o Senhor possa fazer nessa noite, Pai, a tua palavra chegar aos corações dos nossos irmãos, que possa, Senhor, chegar através do pregador, Senhor, para que também esse pregador e a igreja aprenda, Senhor, que somos dependentes de Ti. Ah, Senhor, Tu não precisa do homem para nada, Senhor, mas eis aqui a tua igreja, Senhor, e eis aqui eu, Senhor, que falo contigo, Senhor. Toma a minha vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no livro do Êxodo, conhecido também como o livro da lei, ou o livro histórico, narra basicamente vários acontecimentos históricos durante a história de Israel. Se fôssemos abrir a Bíblia para falar sobre alguns acontecimentos que ficaram marcados na história, como o Mar Vermelho, como as 10 pragas, como a lei que é dada a Moisés, teríamos aqui no mínimo de 3 a 4 horas para podermos explanar tudo isso. Mas Deus me convida hoje e me faz trazer o capítulo 2, falando de um homem chamado Moisés, que foi simplesmente retirado das águas, separado e consagrado para ser o guia da nação de Israel. Deus, quando chama Moisés, não chama Moisés numa situação muito agradável. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel já havia 430 anos aprisionados, escravizados por uma nação chamada Egito. Então a nação, antes de Moisés nascer, ela já vinha sendo escravizada pela sua cultura, pela sua religião, pelos seus ensinamentos. Então o povo de Israel perdeu o caminho do Senhor. O que eu vos trago nessa noite é que Deus, Ele quer, deseja que você venha como Moisés, que você desperte como Moisés. Mas isso eu também sei que não acontece da noite para o dia. Assim, tinha um homem da tribo de Levi, que desposou de uma mulher da tribo de Levi, e naquele momento, depois de 400 anos, Deus resolve dar ele um filho. O nome dela era Joquebede e Arão, pai de Moisés. Tiveram Arão e Miriam. Moisés nasce numa situação onde o Egito tinha praticamente total situação e controle sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Se a gente for analisar, na Páscoa, naquela passagem que vai dizer que o povo hebreu passava nos umbrais da porta, aquele sangue do cordeiro, nós imaginamos que era simplesmente um sangue para marcar por onde não identificar. Só que na verdade, na história egípcia vai dizer que os tijolos que eles faziam, tanto da casa dos escravos como dos egípcios, era o mesmo. Qual era a diferença? A diferença é que nos umbrais das portas dos egípcios, eles teriam que fazer coisas ligadas a deuses pagãos. E naquele momento, os israelitas, os hebreus, tinham nos umbrais da porta, literalmente, alguma adoração aos deuses egípcios. É por isso que na Páscoa, naquela noite, Deus disse para Moisés: fala para o povo, mata o cordeiro. E vai lá e pede para que ele passe o sangue, para que esse sangue mostre que eles abandonaram a adoração ao Deus dos egípcios, que eles abandonaram a idolatria egípcia, que a partir de agora, que eu vos declaro para vocês, que vocês são libertos, através das pragas, através
tempo ainda, a Bíblia vai dizer que naqueles dias Joquebede acaba engravidando. E a aflição daquela mulher foi grande. Ela poderia estar feliz naquele momento, mas ela acabou se desesperando. Porque o faraó daquele momento, naquela época, ele dá um decreto, pastor. Ele diz: os hebreus estão se multiplicando demais. Vai chegar um ponto que eles vão se juntar aos nossos povos, vão guerrear, vão se juntar e vão vir contra nós. A hegemonia egípcia naquele momento, ela não tirava o seu salto do pé. Para ela não perderia a posição para nada. E quando o povo mais crescia, mais ele se preocupava. Um belo dia o faraó com seus políticos diz: o povo está crescendo, vamos bater o povo, vamos maltratar o povo, vamos colocar Deus pagando o povo. E Deus dizendo do outro lado: eu vou salvar o povo, eu vou recuperar o povo, eu vou restaurar. Deus está dizendo que ainda que essa igreja tenha sido perseguida, tenha sido cativa, tenha sido escravizada, Deus vai libertar o povo. Mas Deus vai tirar o seu joelho lá de fora. Deus vai trazer para dentro da sua libertação. Porque Ele é o Deus que prometeu e vai cumprir agora com ele, assim como prometeu para Moisés. E Deus continua na sua promessa. Quando Deus fala para a família de Moisés que vai nascer, e agora vai nascer uma criança, Arão se desespera, Joquebede se desespera, porque ele disse agora: o decreto do faraó, Daniel, era que toda criança, macho, abaixo de 2 anos, morresse e está nascendo um menino. E Joquebede, desesperada no seu casebre, feito 20 jogos, fica agora sem saída. Imagine agora, você que é mãe, você que é pai, uma criança decretada sem antes nem ter nascido. Uma criança que ela não teve a escolha de dizer se poderia crescer sim ou não. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se eu já não dizer algo para alguém aqui, né? Mas o filho, ela é uma extensão da sua geração. Quando Moisés está dizendo para Arão e para Joquebede: eu vou estender a geração de vocês. Enquanto Joquebede não imaginava, para cá acabou ser Deus. Só que dentro dessa família, da tribo de Levi, existia uma promessa. E essa promessa é que um dia ia vir um libertador. E esse libertador ia tirar o povo cativo e ia salvar ele para toda a eternidade. Então Moisés agora nasce. E segundo a Bíblia, Moisés agora tem que fazer no mínimo uma coisa que é quase impossível qualquer criança fazer. A minha Bíblia diz que Moisés foi criado por 3 meses, junto com sua mãe amamentando. E Moisés agora não pode chorar. Conseguimos serar uma criança sem deixar ela chorar? Lembrando, senhores e senhoras, naquele momento, Joquebede e Arão e o povo hebreu não eram pessoas como eu e você, com livre-arbítrio, para andar para onde quiser, para comer o que quiser, para trabalhar o que quiser. Escravo não tem escolha de nada. Escravo é escravo. Joquebede e Arão não tinham o pão de manhã para comer. Joquebede e Arão não tinham o seu almoço no meio dia para comer. Eles dependiam do seu trabalho, e se sobrasse do Egito, da mesa egípcia, é que eles se alimentavam. Joquebede cresce, tendo dificuldades de amamentar o seu filho Moisés, a criança tendo que ficar em silêncio, por a mãe não produzir aquele leite adequado, e o menino é feito com ele criança ainda com um milagre. O menino não pode chorar, e ficou escondido por 3 meses Moisés. Chegou um ponto que o menino cresceu, aproximadamente em média, de 3 a 5 anos, não tinha como a mãe mais fazer nada. E a mãe, para não ver a criança morta, ela decide fazer um arco de juntos, ou um arco de madeira, um caixote, e coloca aquela criança no rio. E o menino agora dentro de uma arca, ele começa a passear pelo rio. Só que para os egípcios, o rio Nilo representava quase tudo. Um certo dia, a filha de Faraó, além de se banhando no rio Nilo, ela percebe que vem um caixote diferente naquele momento. E segundo a tradição dos egípcios, diz que naquele momento a filha de Faraó, ela pedia um milagre ao seu Deus, Deus do menino, para que desse um menino. E Deus faz com que tudo isso aconteça, para que o menino da promessa cresça e ele consiga executar a libertação de Israel. E o menino Moisés, ele segue pelo Nilo, é achado pela filha de Faraó, e a Bíblia diz que o menino passa 40 anos no Egito. Em Atos Apóstolos, capítulo 7, verso 22, vai dizer que o menino cresceu em ciência, em obras. O menino cresceu em ciência, em conhecimentos e em obras.
Só que chega um certo ponto de Moisés, já vai indo mais de seus 40 anos, Moisés percebe que não é aquele egípcio, e sim um hebreu. Ele percebe e vê que um egípcio tenta agredir um hebreu, ele vai lá e fere o egípcio e mata o egípcio. Moisés agora foge. Moisés é perseguido pelos egípcios. Só que ali é Deus trabalhando para Moisés, porque Deus precisava, naquele momento, de uma pessoa só, que tivesse, no mínimo, coragem. Deus, Ele quer apenas que você tenha coragem. Deus não quer que você tenha carro. Deus não quer que você tenha uma Hilux, uma casa boa para fazer a obra. Você pode ter, isso não é errado, você pode ter. Deus lhe abençoa. Só que para você fazer a obra, basta você ter coragem. O contexto de escravidão de Israel naqueles dias era grande, por quê? Porque não existia, na nossa visão humana, situação que pudesse libertar o povo. Na nossa razão humana, parece, pastor, que nos dias atuais não tem como. Você procura para um lado, procura para o outro e não tem como. Às vezes viemos à igreja, pastor, e às vezes parece que as coisas ficam igual. Mas será que é Deus que não está fazendo? Ou sou eu que não estou tomando o primeiro passo? Será que é Deus que não quer? Ou será que é eu que não quero? O livro do Êxodo, ele, por ser um livro da lei, ele vai falar de vários milagres, doutrinas que é dada através de Moisés. E o menino com 40 anos, Moisés, ele agora crescendo dentro do Egito, ele trazendo algumas culturas egípcias. Quando Deus escolhe ele para tirar o povo de Israel, Deus lá na frente do seu livro vai precisar brigar, fazer uma briga cósmica, uma briga espiritual contra os egípcios e Deus. No caso, a estraga, como a gente já conhece. Só que a minha mensagem através hoje, a palavra de Deus hoje, ela não é para falar sobre as 10 pragas. Eu quero que você volte comigo agora no casebre, lá de Joquebed de Amã. Deus vai gravar assim hoje. É no casebre. A casa parece até ser pequena, mas é na casa pequena que Deus se quer levantar com Moisés também. Eu não sei se você está disposto, eu não sei se o seu alimento foi leite hoje, eu não sei se o seu alimento foi arroz com feijão, mas o menino Moisés, ele não precisou de muita vitamina, ele só precisou do alto. O menino Moisés, ele só precisou de uma fé, a fé de seu pai e da sua mãe. O menino Moisés, ele cresceu no casebre, pobre, sem nada, mas ele só precisava de um Deus que olhasse para ele. O que eu venho vos falar nessa noite é que para ser desse jeito você tem que ter no seu coração o desejo e a vontade de poder se entregar integralmente a Deus. O menino Moisés, ele não dividiu-se entre Egito e Israel. No momento que foi preciso, Moisés decide que agora ele vai levar o povo que está cativo a ser liberto. Nessa noite, pastor, temos o papel de fazer como Moisés, sair e arrancar o povo cativo de uma escravidão que damos hoje. A igreja nesses últimos dias, ela tem passado por isso. Quando eu falo igreja, eu falo igreja de modo geral. Igreja, assembleia, da parte que você quiser. Nós passamos por uma dificuldade em relação à nossa disponibilidade, certo? Temos dificuldade de ir à igreja, temos dificuldade de adorar a Deus, já não sabemos, pastor, o que estamos fazendo aqui dentro. Porque sentamos na cadeira, olhamos para o nosso irmão do lado, falamos do nosso irmão do outro, quando na verdade, quando entramos dentro do culto, dentro do templo, o culto é entre eu e Deus, reservado uma cadeira e para o Espírito Santo. E daí ninguém tem mais nada a ver com isso. Se nós fizéssemos um culto assim como Deus quer que a gente faça, assim as coisas começam a mudar. Não devemos olhar para trás no sentido de que tudo dá certo para uns e para mim não. Se nós tivéssemos a coragem de fazer essa mudança, de sermos um Moisés, de buscarmos a Deus, independente da situação. Douglas, é muito fácil você falar isso. Você talvez venha de carro, venha de ônibus, Deus é de pé. Talvez a gente pode falar isso, né, pastor? Douglas, você pode falar isso porque talvez você tenha o seu pão em casa. Eu não tenho. Douglas, você pode falar isso porque você tem emprego. Eu não tenho. Mas o que Deus manda me falar hoje, nessa noite, é que você tem que ser um cabeça de liderança. Porque o cabeça de liderança é aquele que vai produzir sem contar com Deus. É aquele que Deus escolheu, separou, para que ele possa libertar um povo sem ele olhar para trás. Quando Moisés achava que ia libertar um povo de 50 mil, tinha um povo de mais de 600 mil, chegando a quase 4 milhões de pessoas. O que eu estou querendo dizer nessa noite é que você pode despertar e entender que quando você se levantar de fato e que você estiver disposto a fazer essa obra de uma forma
sem olhar para trás, sem medo de errar. Deus também vai visitar a tua casa, a nossa casa, o nosso trono. E às vezes vemos para a igreja e diz: Senhor, salvou todo mundo e meu filho não. Salvou todo mundo e a minha casa não. Meu marido está em casa agora. Está lá o meu marido, não deixa eu beber, está lá minha esposa. E aí se perguntamos: por quê? Você já fez essa pergunta? Por quê? Por que isso acontece? Pastor, já ouviu. Pastor, já fez. Pastor, estou 20 anos na igreja e nada acontece. Não é Deus que tem que mudar. Somos nós que temos que mudar para Deus. Aleluia. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. O tempo passou e a igreja, ela também tem algumas mudanças. Ela passa por algumas mudanças conforme o tempo vai passando. E tinha uma profecia que me causava muito medo quando eu me converti, pastor. E hoje eu vejo no dia de hoje. A minha Bíblia diz que por se multiplicar a ciência, o amor de Deus existia. E a facilidade que temos hoje de ver isso acontecendo dentro dos nossos tempos é que pela ciência, pela tecnologia, pela multiplicação de iniquidade, que vai gerando pecado, que vai afastando a gente de Deus, o meu medo é esse, que a igreja perca o foco, assim como Israel perdeu. Não queiramos passar mais uma vez 400 anos distante de Deus. Eu não sei se é pior o açoite de Deus ou o silêncio dele. Eu não sei se você ficou sem o açoite de Deus ou você já passou pelo silêncio dele. O silêncio dói. O silêncio dói. No período babilônico, quando eles foram cativos, eles clamavam, eles oravam, eles gritavam, mas já era tarde demais. Eles pediam, teve que morrer uma geração e vir outra geração, porque eles tinham perdido a intimidade. Quem é o Espírito Santo? Como é o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Se Deus faz presente nessa noite, se você sente Deus de fato em si, no seu eu, por que é que você me ora e não adora Deus assim como era para adorar? Por que você não abre a sua boca? Por que você não glorifica? Por que você não dá a Ele o que lhe falta para Ele? O pregador, pastor, que é só mais um. Amanhã Deus manda outro, vai falar e vai falar. Só no silêncio de Deus, Ele dói. Lembra de onde você saiu? Lembra de onde você veio? Feche seus olhos agora por algum momento e volte há 10 anos atrás. Quem é que você era? Por que você está aqui? Eu conheço o Daniel aqui, amigo meu da empresa, e a gente sabe que 5 anos atrás era suficiente para a gente reconhecer que de fato nós não somos nada. De fato Deus arranca nós de uma nação do pecado. Deus é de escravidão. Deus tira da onde não é para ser. E nós continuamos pecando. Deus, eu não preciso de um milagre. Eu preciso da tua presença. Lázaro morreu, ressuscitou, morreu de novo. O servo de Jericó enxergou, morreu de novo. Vários milagres que vemos na Bíblia Sagrada é importante. Porém, a presença da Bíblia vai dizer, Daniel: Senhor, pode arrancar tudo de mim, mas não tira, Senhor, de mim. Não tira de mim o teu Espírito. O Espírito Santo nessa noite, Ele quer no mínimo pedir tua licença para que Ele possa entrar. Se a sensibilidade do seu coração está tão dura que você não consegue abrir a porta para que o Espírito Santo possa entrar, nessa noite Deus está pedindo: abre a porta para que o Espírito possa entrar. E tirar esse coração de pedra e transformar no coração de carne. Que Ele sinta as batidas do coração, que Ele consiga pegar sangue, que Ele possa gerar vida. Deus, vai gerar vida nessa noite no meio da tua igreja, Senhor. Vai gerar sangue no meio da vida da tua igreja, Senhor. Vai gerar de novo aquele sentimento, aquele sentimento de gratidão a Ti, aquele sentimento de os vizinhos que ouvem o Pai da direita, os vizinhos que ouvem da esquerda, Senhor, que eles possam
Nesse cativeiro aí que te segura, coração duro, amargurado, coração que não consegue amar, coração que não sabe buscar, Glória a Deus. coração que não se entrega. Aleluia. Que coração é esse? Quem sou eu? Faça essa pergunta para você: quem sou eu? E o menino Moisés começa a ser destacado no povo hebreu. E ele agora vai seguir a sua jornada como líder. Deus disse para Moisés: Moisés, eu te escolhi, e agora tu vai ter que arrancar o povo. Primeira indagação de Moisés: Senhor, eu não sei falar. Aleluia. Não, você não entendeu. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. Será que está sendo a sua resposta para Deus essa hoje? Que resposta é essa? Senhor, eu não sei falar. Eu acredito que Deus olhou para ele: Moisés, eu não perguntei se tu sabe falar. Eu quero te usar. Moisés, eu quero te usar, Moisés. Moisés, quando chega lá: mas Senhor, quem é que eu vou falar que me enviou? Moisés fala que foi ele, eu sou. Aleluia. A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade. E esse papel da igreja é de levar o evangelho, de ajudar o próximo. É o que nós fazemos. Eu me converti, estava com 15, 16, 17 anos de média. E quando eu me converti, eu não vivia no mundo aí errado, com uma deixa de muita gente, é um milagre vivo. Eu era uma pessoa que trabalhava normal, uma pessoa, mas escolhi o evangelho porque Deus me separou para isso. Porque eu queria, antes de vir para cá, Daniel, eu queria que Deus me preparasse. O ano de 2023 foi o ano que Deus me carregou para o deserto. Hoje eu não estou aqui à toa. Hoje eu estou aqui porque Deus está cumprindo uma promessa. Em 2023, a minha esposa me conhece e sabe o que aconteceu. O ano de 2023 eu disse: Senhor, se esse ano não passar, eu morro. Era Deus dizendo: ou você vem, ou você morre. Que Deus é esse? E eu dizendo sempre: Senhor, eu não sei falar. O Daniel me convidou, eu disse: Daniel, vai convidar você a falar. E Deus disse: mas eu chamo. A igreja, ela tem que passar por esse despertamento. E ela tem que passar por esse momento de dificuldade. Tivemos agora uma pandemia que nos aprisionou, que nos trouxe seríssimos, que quase levou nós ao pico. Pessoas desesperadas. Hoje o sofrimento, até o dia de hoje, temos pessoas com depressão. Nas últimas semanas tivemos um colega nosso, Daniel conhece. O seu irmão mora em São Paulo ali. Segundo o que me passaram, que ele se suicidou. E ninguém disse nada. Outras pessoas próximas da gente se suicidou, ninguém disse nada. Nós como igreja, temos o dever, a obrigação, nesse momento, não é amanhã, nem foi ontem, é agora, de se levantar como Moisés e servir como uma liderança espiritual. Não importa se vai ser 1 ou 10, o que Deus quer é que você faça no mínimo uma. Às vezes a gente conversa na empresa, o Daniel pergunta: Daniel, quantos discípulos nós temos feito no ano? No caso de 2023. Aí a gente fica: 2023, o ano todo, eu não sei, não lembro. E 10 anos, eu não lembro, 20. Percebemos que passamos 10 anos, pastor, e não conseguimos fazer um sequer. Sendo que a mensagem principal é ir por todo o evangelho e anunciar a palavra da salvação. Não é só nós que precisamos de salvação. Para mim conhecer a salvação, para mim conhecer a Cristo, alguém teve que ir lá. Alguém teve que pagar o preço com sangue para que eu pudesse dar essa noite alguém na minha boca. E quando esse momento passar, se essa hora chegar, a igreja está preparada? Se chegar a hora do cinto apertar, se chegar a hora que devemos sangrar pelo evangelho, você está preparado ou você pula do barco? Hein? Você vai esperar esse momento chegar? Quem viveu nos anos 90 para trás, sabe que a igreja era diferente, mas foi uma igreja de nessa época. As pessoas só tinham ido em 2, 3 lugares, era igreja, casa e trabalho. Hoje não, hoje temos várias opções. Se não viemos para a igreja, vamos no praça, vamos no açaí, vamos no shopping, aquilo que nos agrada. Só que isso não seja errado, mas vai acabando nos afastando ao ponto de acabarmos esquecendo. Porque Deus, quando escolhe Moisés, ele diz: Moisés, o momento é esse. Quer ou não quer? Senhor, não sei falar. Eu mando contigo, vou mandar não. Moisés, quer ou não quer? Senhor, é difícil. Bota a barba para vir agora. E aí
Moisés, tem mais alguma indagação? Não, sim, bora lá. Aleluia. Agora tá. Porque Moisés acaba entendendo o chamado e sabe que vai ter um preço a ser pago. Quando Deus leva Moisés até o Egito para ele ser criado em ciência, e sendo em ciência lá, em suas obras, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu vou usar ti conforme eu te ensinei. Vai ser na linguagem egípcia. A gente não sabe por quê. Lá no quando Moisés vai se apresentar aqui de Faraó, que ele lança a vara no chão e se transforma numa serpente. E aí a Bíblia vai dizer que os magos também vai lá e transformam numa serpente, não é errado. Por que isso aconteceu? Os magos têm o mesmo poder. Aí Deus vai dizer assim, vai para Moisés: ei Moisés, sai da frente, agora o negócio é comigo. E quando foi para ver a cobra, é contigo com o Faraó. Agora o negócio é comigo. A Bíblia vai dizer que a cobra de Moisés engole as cobras de Faraó. Era Deus dizendo para Faraó: ei Faraó, tu pode até ter poder, mas eu tenho todo o poder. Quem está com Moisés tem todo o poder. Não adianta querer fazer prova, não adianta querer fazer imitação. A imitação é feita, e Deus vai e o que estiver na frente. O livro do Êxodo é separado do livro histórico do livro da lei. A lei, ela nos dá um direcionamento para que possamos caminhar. Assim temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vai nos dar 10 mandamentos. E a gente sabemos, como cristão, todos os dias, como é dificultoso cumprir todos. E a lei destina: não matarás, não roubarás, não adulterarás. E ela vai seguindo. Só que, além de não conseguirmos seguir isso todos os dias, fazemos ao contrário. É Deus dizendo: vai para a direita e nós caminhamos para a esquerda. É Deus dizendo: vai para a esquerda e nós caminhamos para a direita. Porque o Evangelho, não pensamos nós que é Evangelho de facilidade, de bom. A igreja primitiva, depois da morte de Cristo, eles não se sentaram no sofá, numa sala em casa, com ar-condicionado e disseram: pronto, agora Jesus morreu, vai ser pregado para todo mundo. Segundo a história que vai se contar, eles constroem uma cidade subterrânea e se escondem. Porque naquele momento Roma procurava matar só todo mundo. E aí Deus levanta mais tarde Paulo com os seus cidadãos romanos, ele consegue criar o Evangelho que vai se tornar mais tarde os homens pregadores da história do Evangelho. Mas o menino Moisés, nessa noite, já encerrando, Deus quer que você seja como o menino Moisés, seja como uma família unida. No texto que a gente leu, quando fala que Deus respondeu para Moisés, quem vai falar disso sou eu, ele também fala para o pai e para a mãe. Isso mostra também de união e família, que a gente sabemos, pastor, o quanto é difícil nos dias atuais. A união da família, ela nos traz uma dificuldade imensa, porque nós temos um esposo ou um marido, nós temos um filho que não concorda com aquilo, que não vai de acordo com o que pensamos, porque existe do outro lado uma sociedade que a todo momento ela quer colocar ao contrário. É você dizendo: meu filho, faça o que é certo, e a sociedade dizendo: o que é errado é certo, o que é certo é errado. É nossa esposa nós fazendo isso e a sociedade dizendo: isso é certo, isso é errado. Então, se não tomarmos essa atitude de ser como Moisés, no sentido de liderança, de fazer sequer um discípulo em 2024, faça um. Que aqui somos em média de 10 pessoas, amanhã teremos 20. Se essas 20 faz mais uma, pastor, amanhã teremos 40. Antes do final do ano, essa igreja está com mais de 200 pessoas, tendo que ampliar para a lateral, para o fundo, para cima. Não é igreja fácil. Mas para isso, Deus conta com você. Deus não depende de você, mas Ele conta com você porque você não é uma pessoa que simplesmente o amor não deu certo. Você é uma pessoa que o seu nome foi dado antes mesmo do seu nascimento. Você é uma pessoa que Deus escolheu porque Ele viu algo em você. Nunca vi ninguém investir e naquilo que pode perder. E Deus vendo o futuro com certeza. Ele viu que você daria muito lucro e muito prejuízo no inferno. Então, se você quer, levanta a mão essa noite e adora o Deus de Israel. Se você aceita essa promessa, se você tem essa coragem, se você tem essa vontade. Mas também eu tenho que ser verdadeiro com você. Eu tenho que ser honesto. Se você não quiser, cuidado, porque Deus tira do meio. Quem não quer, Deus tira do meio. Eu não consigo aqui um pregador com a apocalipse, que eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Se você não quiser, Deus vai tirar do meio. Mas Ele não vai tirar do meio para que você for não. Para que você dê uma voltinha no deserto. E o deserto, 6 anos no deserto, 40 anos passados. 40 anos. O
povo sai do Egito, entra no deserto. Não foi eu sair, não faz, não faz. Só quando Deus quiser melhor. 40 anos Deus vai leva o povo cachorro para o deserto. E lá o povo vai ter que aprender. Uma passagem, pastor, que era para durar 6 meses do Egito até as terras prometidas, o povo começa a rodar no meio do deserto. Porque de fato não estava dando ouvido à sua liderança. Moisés sobe para o monte, o povo vai fazer festa e fazer o quê? Dizer o que o um líder dá uma ordem e o outro faz outra. Deus dizer, Moisés, desce lá que o negócio está errado. Eu te coloquei como liderança e os liderados não estão entendendo. Ouça a voz da liderança. Ouça a voz da sua liderança, aqui eu sou o cajado. Porque se você ouvir a voz da sua liderança, você está ouvindo a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz da liderança, você vai ser, com certeza, pelo caminho correto que Deus quer colocar você, é na terra que mana leite e mel. Aqui no céu a minha fala, mas não posso deixar nessa noite de dizer que Deus, Ele sempre vai usar de misericórdia com as nossas vidas. Mas eu tenho que dizer para você, o relógio do tempo não para. O relógio do tempo continua. E a cada minuto, e a cada momento, o negócio vai se fechando. Que Deus seja louvado e o nome dele seja glorificado nessa noite. Aqui eu agradeço a Deus pela oportunidade. Que Deus possa abençoar a igreja, abençoar o pastor, a sua esposa, o dono da igreja. Que Deus possa abençoar o Miguel. Continue nessa fé, Miguel. Continue dessa forma, porque Deus te separou. Pastor, não para, continua, porque amanhã depois eu vou chegar e vou ver essa igreja lá, vou ver essa igreja para cima. Ela vai estar com certeza com essa cadeira completa. Muito obrigado.